Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Eu sou Adolfo Pizzarino, nós somos da empresa AP Insights e nesse vídeo, de uma forma muito dinâmica e com muito entusiasmo, nós queremos trazer para vocês algumas ferramentas que já estão sendo inseridas, já fazem parte do cotidiano de várias empresas, de vários funcionários, que são as ferramentas de IA generativa. Ou seja, aquilo que você treina, você faz toda uma adequação com relação a essas ferramentas para que elas, de uma melhor forma e através de uma computação, ela possa trazer respostas para você. Mas sempre lembramos de uma coisa muito importante: a utilização de ferramentas de IA, sim, é um grande passo, é uma grande mudança de mindset dentro do mercado de trabalho, mas sempre lembramos que ela não substitui a sua capacidade lógica, a sua forma, a forma pela qual você administra as coisas, o seu sentido com relação às coisas, trato com relação a dados, análise de dados, o seu perfil analítico. É isso que nós queremos dizer. Então, use, abuse, podemos dizer assim, das ferramentas de IA, mas sempre tenha o bom senso a saber dos assuntos, a pesquisar, a estudar, a adquirir conhecimento. Tudo bem, pessoal? Então, já para nós iniciarmos esse vídeo, é importante que você saiba que todos os materiais que nós utilizamos nos nossos vídeos, eles ficam com um link para que você possa fazer o download nos nossos comentários e no descritivo desse vídeo. Mas nesse primeiro momento nós queremos que você preste bastante atenção aqui e depois faça as suas observações e treine com relação às ferramentas que nós vamos utilizar aqui. Beleza? Então esse é o nosso grande combinado. Primeiro você aprenda, absorva, para que depois você possa executar. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a prática. Eu vou colocar aqui para vocês a nossa telinha aqui e eu já estou logado na ferramenta que nós vamos utilizar nesse vídeo, que é o ChatGPT, o queridinho de quase todas as pessoas aí que trabalham com análise de dados, entre outras necessidades que nós temos dentro do mercado hoje também, e também para uso pessoal. Mas nós queremos mostrar aqui para vocês que é muito simples você entrar, logar, e até mesmo existem muitos recursos que foram aprimorados dentro do ChatGPT para que você trabalhe até de forma gratuita. Então, para você iniciar, para você conhecer a ferramenta, você não necessariamente precisa de um plano, ok? Então vamos lá, vamos entender? Observe que eu já estou logado, como eu falei para vocês. Eu poderia aqui sair, fazer o login novamente. Ele dá algumas opções para que você faça isso, mas nós vamos manter aqui. Só para que você saiba, nós podemos aqui abrir uma nova guia, uma nova página, pesquisar ChatGPT, pesquisar aqui, ó, chatgpt.com, e ele vai pedir para que você faça o download, todo aquele processo que nós já estamos bem habituados. O foco desse vídeo aqui é com relação à ferramenta, beleza? Então, vou fechar aqui, pessoal, vou ficar só com uma guia aqui para mim aberta, tá? E nós vamos aqui na prática. Bom, o nosso objetivo é entendermos, o nosso canal ele fala muito acerca de dados, análise de dados, dashboard de Power BI, Excel, entre outras ferramentas. O nosso objetivo é como o ChatGPT ele pode ajudar a você entender os seus dados, a você iniciar uma modelagem dos dados, uma tratativa dos dados, a você conhecer alguns insights, até para que quando você venha depois, posteriormente, a desenvolver um projeto com relação a dados, você já tenha a noção do que você está trabalhando. Então, pessoal, a base que nós vamos trabalhar aqui está à disposição de vocês também para download. É uma base muito simples, tá? Uma base relacionada a vendas de produtos. Eu tenho aqui a data da venda, nome da loja, tá? O estado da compra, nome do produto, categoria do produto, marca do produto, tá? A quantidade que eu vendi. Cada linha, necessariamente, ela se torna, no nosso caso, um registro, tá? E o valor da venda, ou seja, 19 itens aqui, comprados aqui dentro do supermercado mundial, tá? Beleza, pessoal? Então vamos aqui na prática. Muito bem. Como eu sempre falo para vocês, os resumos eles são assim muito importantes antes de você preparar alguma visualização, algum insight, algum KPI.
Então, naturalmente, as pessoas que não têm muita frequência, o instinto, né, apurado com relação a dados, ela vai colocar aqui alguns filtros, né? Ela vai vir aqui colocar alguns filtros, tá? Começar a fazer algumas movimentações dentro da planilha, colocar aqui, eu quero analisar esse hipermercado, quero saber as vendas com relação ao estado de São Paulo, tá? Os produtos, enfim, né? Posso botar aqui só leite, né? E ela começa a tirar alguns totalizadores. Observe que eu nem tenho uma tabela dinâmica disponível aqui para mim, eu ainda não montei isso. Então, eu vou limpar todos os filtros aí, para que nós venhamos aqui a tirar os insights de uma forma diferente, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, observe que quando eu estou aqui já logado no ChatGPT com a minha conta, embora gratuita, ele tem aqui a opção para mim, pergunte alguma coisa. Aqui ao lado nós temos novo chat, buscar alguns dos principais chats, eles deixam uma galeria disponível, mas nós queremos começar do absoluto zero. Então, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou destinar uma pergunta e vou informá-lo com relação aonde ele vai fazer a leitura, qual vai ser o parâmetro para que ele faça um insight ou um resumo, enfim. E pessoal, nós sempre disponibilizamos nos nossos vídeos dados anonimizados, ou seja, não são dados verídicos, são dados teste, tá? Que nós baixamos, fazemos, às vezes utilizamos o Python para gerar uma base de dados para nós, coisas simples, para que a gente possa entender. Na prática, então, se eu estou relacionado à venda, uma das primeiras coisas que eu posso fazer como resumo de informação é saber quantos registros de venda eu tenho na minha base. Então, eu vou perguntar para o ChatGPT. E para que você saiba como que funciona a computação de uma ferramenta de IA, assim como nós, seres humanos, adquirimos informações à medida que as pessoas passam informações para nós, é só você pensar no seu processo de alfabetização. Uma letra, duas letras, sílabas, e daqui a pouquinho nós estamos falando, escrevendo e fazendo a nossa leitura. As ferramentas de IA, elas funcionam da mesma forma. Você as alimenta, coloca informações, baseado dentro daquilo que é o seu negócio, sua regra de negócio, e posteriormente a ferramenta ela se aprimora com relação à interpretação das coisas, no nosso caso, os dados. Então, a primeira coisa aqui, eu vou trazer para o ChatGPT o desafio de me falar quantos registros eu tenho na minha base de dados. Então, quantos registros? Podemos colocar aí, registros temos nessa base de dados, vírgula, que representa um conjunto de dados relacionados a vendas. Quantos registros temos nessa base de dados que representam um conjunto de dados relacionados a vendas? Pessoal, a boa prática aqui seria, como primeira pergunta, eu falar para o ChatGPT fazer uma leitura dos meus dados e informar do que eu estou tratando, me sugerir os campos, quais são os insights principais que eu posso tirar com relação à estrutura de dados que nós temos, mas nós já estamos avançando um pouquinho nas etapas. Então, o próximo passo aqui, observe que eu tenho um sinalzinho de mais, eu vou colocar aqui, adicionar fotos e arquivos. Eu vou vir aqui na minha área de trabalho, eu tenho aqui análise de dados com IA, nossa planilhinha que já está separada aí para vocês, e aqui nessa setinha eu vou indicar para que ele execute a computação. Vamos ver. Quantos registros temos nessa base de dados que representa o conjunto de dados relacionados a vendas? A base de dados contém 30 mil registros na planilha, chamada Vendas de Supermercados no Brasil. Vamos analisar? Então, como eu falei para vocês já em alguns vídeos que nós temos no nosso canal, atalhos dentro do Excel é muito importante. Se eu der um Ctrl para baixo, eu vou saltar para a última linha. Está lá, 30.001, ou seja, vejam que interessante. O ChatGPT, ele interpretou a minha base de dados e excluiu o meu cabeçalho. Porque, na verdade, pessoal, o nosso cabeçalho não está relacionado a vendas.
Ele só nos introduz do que aquele campo ele trata, né, com relação ao registro. Então vamos voltar, vamos avançar um pouquinho. E olha que interessante, aqui embaixo ele colocou o seguinte: esses registros representam transações de vendas com informações como data da venda, vamos bater um cara crachá aqui, ó, data da venda, nome da loja, o F da compra, nome do produto, código do produto, marca do produto, quantidade, valor da venda. Se eu não estivesse utilizando o ChatGPT para trazer essa informação para mim, qual é o passo que eu poderia dar dentro do Excel para ter aquela informação rapidamente? Poderia dar um Ctrl T, formatar isso aqui como uma tabela para mim. Minha tabela contém cabeçalhos e daqui em diante eu poderia gerar um resumo rápido, né? Resumir com tabela dinâmica ou inserir tabela dinâmica, tá? Nova planilha, essa boa prática aí de nova planilha. Poderia pegar aqui, ó. Eu não tenho o código do produto em si, mas eu tenho data da venda, poderia contar as datas da venda para que eu saiba quantos registros eu tenho. Ó. Se eu pegar aqui data da venda, colocar em campos de valores, contagem de data da venda, ou seja, é como se ele estivesse fazendo um conte valores aqui com relação às datas, tá? Observe que o resumo da minha tabela dinâmica, ele é dentro daquilo que o ChatGPT trouxe para mim. Então, nós estamos verificando que, em primeira instância, o ChatGPT ele leu muito bem a minha base. Muito bem, se eu tenho 30 mil registros, vamos voltar para a nossa base. Vamos fazer de forma simultânea. Excel, ChatGPT. Vamos voltar para a nossa base. E aqui, pessoal, eu poderia propor para o ChatGPT, dentro desses registros, faça uma tabela com os registros de venda relacionados ao estado da compra, onde ela foi efetuada. Vamos lá, vamos ver se o ChatGPT ele vai interpretar isso. Vamos dar uma olhadinha. Dentro desses registros, me informe por o F quantos registros de vendas eu tenho por estado. Tá aí. Dentro desses registros, me informe por o F quantos registros de vendas eu tenho por estado. Vamos ver, ele está analisando e aqui eu vou fazer poderia manipular o meu resumo como tabela dinâmica. Então, poderia vir aqui, já tem uma contagem de dados, poderia trazer o F da compra e pronto, olha lá. Minas Gerais, 7.526, Estado do Rio de Janeiro, 7.578, Rio Grande do Sul, 7.392, São Paulo, 7.504. Já o ChatGPT, aqui estão os totais registros de vendas para o estado. Se quiser visualizar isso em um gráfico ou cruzar com outros dados com valor. Bom, aqui não está aparecendo para mim. Deixa eu dar uma atualização aqui para ver. Me mostre, vou colocar aqui, me mostre em um formato, talvez não tenha sido tão específico. Isso é importante, tá, pessoal? Na medida que vocês estiverem acompanhando esse vídeo, a ferramenta de IA ela não responde de forma igualitária, igual o que eu estou fazendo aqui. Talvez para vocês ele possa trazer de uma forma diferente, usar uma expressão diferente, assim como nós montamos um gráfico, um dashboard, um Lovable, alguma coisa nesse sentido, pode ser que alguma coisa mude, tá? Por isso que às vezes a gente sempre propõe também para os nossos alunos a destinar um prompt, uma coisa assim, para que você possa acompanhar o passo a passo aí, tá bom? Me mostre em uma forma de tabela esses valores. Vamos ver como é que ele vai fazer. Olha lá, ó. Tá aqui. Você poderia, vamos ser mais ousados? Você poderia gerar um gráfico com essas informações? Observe que quando nós fizemos aqui a tabela, ela bateu com os valores que nós já tínhamos feito lá no Excel, tá bom? Aqui está o gráfico. Olha lá, pessoal, ó.
o gráfico certinho, quantidade de vendas por UF, tá? Aqui o que nós estamos sentindo falta é do rótulo de dados. Vamos lá, acrescente nesse mesmo gráfico o rótulo de dados. E observe também, pessoal, que a inteligência artificial, ela sempre por trás, além da capacidade de computação, elas têm uma memória. Tanto é que eu fiz a primeira pergunta sobre registros, depois eu fui jogando outras perguntas dentro daqueles 30 mil registros, como, por exemplo, por estado, um gráfico, depois aqui parece que eu não consigo fazer análise de dados mais avançados no momento. Tá, talvez eu não tenha colocado o prompt correto, tá bom? Mas vamos aqui, se eu fosse seguir a linha do Excel, eu poderia vir aqui e inserir um gráfico dinâmico aí, uma coisa nesse sentido, tá bom? Para que a gente possa avançar. Mas não carece disso, tá, pessoal? Vamos ver outros insights aqui para a gente testar mais um pouquinho o ChatGPT e conhecer esse boom aí do mercado. Vamos lá. Eu tenho aqui categoria do produto, correto? Nome do produto, categoria do produto. Eu poderia fazer a seguinte pergunta, uma pergunta típica de análise de dados. Me forneça uma tabela que mostre os top 5 produtos mais vendidos com maior, na verdade, 5 produtos com maior registro de vendas. Me forneça uma tabela que mostre os top 5 produtos com maior registro de vendas. Vamos ver o que ele vai trazer para nós. Por favor, tente mais tarde. Se quiser, passo a passo. Não. Talvez aqui, já em algum momento, ele tenha perdido, até por eu estar numa versão gratuita, perdido a sequência ou a leitura em algum momento. Mas nós poderíamos voltar aqui, ó, e eu posso editar essa mensagem. Quantos registros temos na base de dados que representam o conjunto de dados relacionados a vendas? Vamos começar aqui de novo. Depois, me mostre essa relação dos registros com os top, com as top 5 categorias pelos registros de vendas. Só para ver se ele vai resgatar essa informação aqui ou se em algum momento ele bugou. O que pode acontecer, tá, pessoal? Você pergunta, ele não consegue. Ah lá, parece que eu não consigo fazer análise de dados mais avançados. Mas eu poderia voltar aqui, ó, dar um atualizar no chat, tá? Só para entender essa situação. Ou até mesmo abrir novamente e ir testando, tá? Mas, pessoal, o grande barato aqui é nós entendermos que o ChatGPT ele consegue fazer esse resumo rápido de informação, assim como muitas vezes nós trabalhamos, vamos modelando os nossos dados com tabelas dinâmicas. Aqui eu já poderia gerar um gráfico, né? Inserir um gráfico aí e avançar no sentido da informação, ó, tá? Que ajeitar, fazer as edições necessárias, mas não carece disso no momento, tá bom, pessoal? Sendo assim, nós de uma forma inicial aí, começamos a falar dentro do nosso canal de ChatGPT, depois vamos avançar em alguns outros vídeos com prompts, com uma proposta mais bem definidas, para que vocês possam aproveitar o máximo aí desses avanços que o mercado e essa mudança aí que o mercado ele tem trazido para nós, né, como analistas de dados, como pessoas que utilizam Excel, Power BI, que tem que dar resposta para a gerência, tudo isso de uma forma muito objetiva. Sendo assim, pessoal, um grande abraço. Não deixe de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam receber essas informações também. Um grande abraço e valeu!